Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, o Tom Salvador, com notícias e informações para você. Hoje eu vou falar do traficante búlgaro, liberado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Alexandre de Moraes, e que a justiça espanhola havia pedido sua extradição e isso não foi concedido, foi liberado pelo Alexandre de Moraes. Vou falar também de outra situação que envolve diplomacia, que é o resgate feito pelo governo brasileiro da ex-primeira-dama do Peru, num avião da FAB. Ela foi trazida para o Brasil e recebida aqui com pompas de chefe de Estado. E falaremos também, já que estamos falando aí de aviões da FAB, a farra dos aviões da FAB, não é? Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Tom Salvador. Peço a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, acione o sininho das notificações para toda vez que eu fizer um vídeo novo, você ficar sabendo. Pois é, vamos começar pela liberação do traficante búlgaro, né? Bom, e essa semana o ministro Alexandre de Moraes tomou a seguinte decisão. Ele suspendeu o pedido de extradição feito pelo governo da Espanha de um búlgaro que cometeu tráfico de drogas em Barcelona, foi preso no Brasil e a Espanha pediu a extradição. O governo da Espanha pediu a extradição. O governo da Espanha não fala com o Supremo. O governo da Espanha, através de sua representação diplomática, fala com o Ministério das Relações Exteriores, que fala com o Ministério da Justiça, e o caso é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Pedidos de extradição, que até outro dia eram resolvidos pelo plenário do tribunal. Depois passaram a ser resolvidos pela turma, maior chance de errar na turma do que no plenário. Mas o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão monocrática, recusando o pedido de extradição de um traficante de drogas pego com 52 quilos de cocaína. Não existe uma lista internacional dos crimes que os países são obrigados a considerar crime. Não existe uma lista. Existem alguns acordos, Existem o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, define genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra como um crime que todos os países seguem, não aceitam. Mas alguns crimes, como homicídio e tráfico de drogas, você pode pesquisar no Código Penal de qualquer país, você vai achar lá. Tráfico de drogas não pode, homicídio não pode, é crime em qualquer país. É considerado um crime comum. Crime comum. Está no Código Penal. Qualquer país entende assim. Então, este búlgaro, traficante de drogas, pego com 52 quilos, foi preso no Brasil. E a Espanha falou, manda para cá. Veja, a Espanha não condena a pena de morte, por exemplo, o traficante de drogas. Poderia ser um argumento para não mandar para lá. Mas não, a pena de tráfico de drogas lá é muito parecida com a do Brasil. Então, país semelhante. Tem até um brasileiro preso na Espanha, um sargento, que foi pego com 39 quilos de droga num avião da FAB. E o Alexandre de Moraes pediu a sua extradição ao governo espanhol. Ao entender que não tratava-se de crime, a justiça espanhola, não existe lá crime de opinião, não existe fake news, como aqui no Brasil também não existe, não é? Mas o Alexandre de Moraes, com a sua constituição particular, colocou o crime de opinião como crime grave e também a fake news, atentado contra o Estado e todas essas outras coisas que nós sabemos. Então a justiça espanhola entendeu que não era crime e não o extraditou. Em contrapartida, o ministro Alexandre de Moraes ficou furioso, extremamente furioso. E o que é que ele fez? A justiça espanhola já havia pedido a extradição deste traficante búlgaro,
que foi preso com 54 quilos de cocaína. Isso mesmo, 54 quilos de cocaína, foi liberado para casa para curtir e ficar à vontade, não é? E na impunidade pelo que está acontecendo. Na verdade, hoje no Brasil, o que crime é um batom, é um carrinho de cachorro-quente, é um carrinho de sorvete, é uma senhorinha com Bíblia na mão, é um mendigo morador de rua. Os crimes no Brasil são dessa natureza. Veja só a grave crise criada pelo governo brasileiro, crise diplomática com a Espanha. Ao negar o pedido do STF, a Espanha se amparou em um trecho do tratado com o Brasil, que prevê a recusa da extradição quando um dos países tiver motivos para supor que a transferência tem a finalidade de perseguir a pessoa por conta das opiniões políticas dela. Para os espanhóis, pesaram os fatos de Oswaldo Eustáquio ser jornalista e estar envolvido com grupos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, opositor ao governo Lula. Em resposta, o ministro do STF suspendeu a extradição do cidadão búlgaro Vasil Gergiv Vasiljev, acusado de ter cometido o crime de tráfico de drogas na Espanha em 2022. O homem, de 49 anos, está preso no Brasil desde fevereiro. Moraes entendeu que o tratado entre os dois países não foi respeitado e deu prazo de 5 dias para que a embaixadora da Espanha no Brasil, Maria del Mar Fernandes, preste informações sobre a decisão da Justiça espanhola. A medida gerou reação de parlamentares de oposição ao governo Lula. Há uma invasão claríssima de competências, um desrespeito completo à separação entre os poderes e mais uma agressão internacional feita contra um país amigo. Eu não tenho a menor dúvida de que já está em curso uma crise diplomática de escala muito grande. Em contrapartida também nós temos outro incidente diplomático, em curso entre Brasil e Peru. Pois é, a ex-primeira-dama do Peru, ela foi, assim que ela soube do julgamento, ela correu para a Embaixada do Brasil no Peru, se obisiou lá, pediu asilo político, não é? E o que o Lula fez? Enviou um avião da Força Aérea Brasileira com dinheiro do seu bolso, com dinheiro do contribuinte, dinheiro da Justiça, da Saúde, da Segurança Pública, dinheiro do povo brasileiro, dinheiro do contribuinte. Pois é, essa mulher, na verdade, não é uma exilada política, ela foi resgatada, é uma criminosa condenada a 17 anos por crime de corrupção. Adivinha com quem? Com a Odebrecht, não é? E neste mesmo processo lá está incluso o nome do Lula. Pois é, o Lula e o PT estão inclusos nesse processo, no qual ela foi condenada a 17 anos de prisão. O que eu entendo é que o avião da FAB foi fazer o resgate de uma criminosa, não buscar uma exilada política. Um avião da FAB sai daqui, pega uma fugitiva da Justiça do Peru, traz para o Brasil e é recebida com pompas de chefe de Estado com dinheiro do contribuinte. A organização Transparência Internacional criticou o governo brasileiro e acusou o Planalto de corromper o uso do asilo político para conceder o benefício à ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, no caso Odebrecht. Segundo a entidade, depois de exportar corrupção para a América Latina e África, o país agora exporta impunidade. Nadine Heredia desembarcou do voo da Força Aérea Brasileira na base aérea de Brasília na tarde desta quarta-feira, depois de ser condenada a 15 anos de prisão no Peru. Parlamentares da oposição também criticaram um asilo concedido pelo governo, afirmando que o Brasil virou um refúgio de corruptos, enviando um recado ao mundo, inclusive, de que a impunidade tem endereço certo. Jamal Cristiano Beraldo começar essa rodada de análises e chama a atenção, viu, Beraldo, essa classificação, essa tese da organização internacional. Essa frase é ótima. Diplomacia brasileira corrompeu o Instituto Humanitário
desse instituto. Muito, muito forte, né? Inclusive é importante a gente trazer os muitos elementos que envolvem a decisão do governo brasileiro e o que isso representa quando a gente acaba publicizando isso para o mundo inteiro, né? Neto, isso evidencia que os laços formados no crime, eles são eternos. Aquelas relações estabelecidas na prisão, e temos exemplo disso hoje no Brasil, elas permanecem, elas são muito mais fortes até do que amizades de décadas. Passamos, neste momento, por isso no Brasil. Pois é, pessoal, vocês viram aí o que o Brasil virou, não é? Uma fugitiva da justiça, agora criando uma crise diplomática, mais uma, entre o Peru e o Brasil. E o Alexandre de Moraes entre o Peru, entre a Espanha e o Brasil. E não só isso, tem crise diplomática com os Estados Unidos, crise diplomática com Israel. Esse é o rumo que o Brasil está tomando. E por falar em farra com os aviões da Força Aérea Brasileira, veja aí o que acontece. O Supremo Tribunal Federal, a partir de 2003, já foram 154 voos feitos pelo Supremo Tribunal Federal com aviões da FAB, com o dinheiro do seu bolso, com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro do povo brasileiro. Aviões para festa, aviões para aniversário, aviões para jogo de futebol. Pois é, e você é quem paga a conta. Só para ver o rumo que o nosso país está tomando, o país está sem rumo politicamente e juridicamente, está esta bagunça que está aí. Aviões da FAB para todos os lados. Veja aí. O governo federal empresta aviões da Força Aérea Brasileira ao STF e coloca os nomes dos passageiros em sigilo por 5 anos. Foram pelo menos 154 viagens do início de 2023 até fevereiro de 2025. A maior parte das solicitações partiu do Supremo Tribunal Federal. Entre os passageiros mais frequentes estaria o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelas principais investigações contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Além das agendas no STF em Brasília, Moraes tem residência em São Paulo e dá aulas na Faculdade de Direito da USP. Vale lembrar que no mês passado, Moraes usou uma aeronave da FAB na véspera de acompanhar no estádio o título do Corinthians pelo Campeonato Paulista. O governo Lula justifica que as aeronaves são usadas pelo STF por causa das ameaças feitas aos ministros do STF, principalmente após os ataques de 8 de janeiro. O sigilo é justificado por razões de segurança. Antes, apenas o presidente do Supremo tinha um avião oficial à disposição. Os demais pegavam carona em voos solicitados por outras autoridades. No relatório publicado no site da FAB, os voos aparecem como à disposição do Ministério da Defesa, sem revelar nenhum nome. Quer ficar bem informado? Acesse nosso site, itatiaia.com.br. Pois é, vocês viram aí a farra com os aviões da FAB, não é? E o que se há de fazer? Dinheiro do contribuinte virou Uber do Supremo Tribunal, e não só do Supremo Tribunal, né? Vai saber, teve até ministra também indo para a partida de futebol com o avião da FAB. Vai saber quais são as outras atividades feitas pelos aviões da FAB no governo Lula. Realmente, ainda colocou sigilo, né? Sigilo aí de 5 anos, que você não vai descobrir quem foi que estava usando esta aeronave e para qual propósito. Fica claro que o Brasil está fora de controle, tanto politicamente e juridicamente está esta bagunça. Fica claro que quem manda no Brasil não é o Lula. Então foram criadas várias crises diplomáticas, né? E já está faltando dinheiro para muita coisa e vai faltar. Em contrapartida, o Lula deu um grande presente ao Supremo Tribunal Federal. Olha só. Em meio a projeções de colapso fiscal e sinais claros de aperto nos investimentos públicos, o governo federal decidiu abrir um crédito extraordinário
de uma bagatela de 27,4 milhões de reais, sabe para quem? Para o Supremo Tribunal Federal. Acredite se quiser. A liberação foi feita por medida provisória publicada nesta quinta-feira, 17, no Diário Oficial da União, com assinatura do presidente Lula e da ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Segundo o texto da medida provisória, os recursos serão destinados à gestão, manutenção e julgamento de causas no âmbito do STF. Uma justificativa genérica que não esclarece em nada, tampouco convence diante da realidade orçamentária que o próprio governo desenha para os próximos anos. E nós falamos agora há pouco. A medida vem justamente no momento em que a equipe econômica do Planalto prevê um corte drástico nas chamadas despesas discricionárias, que são aquelas obrigatórias que não são obrigatórias por lei e que sustentam o funcionamento real da máquina pública, como investimentos, políticas sociais, serviços de infraestrutura, programas educacionais e atendimento básico à população. Vamos passar o rodo aí. Para se ter dimensão da escolha política, a verba para despesas discricionárias deve despencar de 221,2 bilhões de reais agora nesse ano de 2025 para apenas 8. Veja, lá de cima, de 221 para apenas 8,9 bilhões em 2029, segundo projeções oficiais do próprio governo. Um tombo de 96%, que atinge diretamente a prestação de serviços públicos, especialmente os voltados às camadas mais vulneráveis da sociedade. Abre o teu olho. Só entre 2026 e 2027 a queda já será bem expressiva, de 208,3 bilhões para 122,2 bilhões, uma retração de 41% em um único ano, comprometendo a capacidade do Estado de manter políticas essenciais funcionando. Mesmo diante desse cenário, o governo opta por priorizar o judiciário com um crédito milionário fora do orçamento regular, levantando questionamentos não apenas sobre critérios técnicos, mas também sobre o grau de submissão política de Lula a um STF cada vez mais criticado por sua atuação ativista e seletiva. Enquanto escolas, hospitais, estradas e programas sociais se preparam para operar no vermelho, o Palácio do Planalto libera verba extra para uma das instituições mais bem custeadas da República, em mais um gesto que revela a inversão de prioridades de um governo que prometeu cuidar dos mais pobres, mas que governa com foco nas cúpulas do poder. Vocês viram aí que o Lula, não é? Liberou 27 milhões para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, depois de tantas confusões, depois de tantos nomes aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Lula libera 27 milhões para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que é o judiciário mais caro do mundo. Ele custa mais caro do que a família real britânica. Só para você ter uma ideia. Não é? Os gastos foram exorbitantes, eu vou colocar aí na tela para vocês verem o gasto do Supremo Tribunal Federal em relação ao gasto com a corte, né? A realeza britânica. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho na cabeça os números, mas eu vou colocar na tela para que vocês vejam aí. Em contrapartida, vai faltar dinheiro, né? Segundo o governo mesmo já assumiu que em 2027 vai faltar dinheiro. O superávit será crescente nos anos seguintes, 0,5% em 2027, 1% em 2028 e 1,25% do PIB em 2029. Mas para cumprir essas metas, o governo pretende passar um pente fino em programas e benefícios sociais. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias mantém medidas de controle sobre o INSS, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. A expectativa é de uma economia de mais de 50 bilhões de reais até 2029.
No lado das receitas, o governo estima arrecadar 118 bilhões extras em 2026, com a intensificação da fiscalização tributária. A expectativa é que essa arrecadação ajude a manter o equilíbrio fiscal sem aumentos de impostos. Mesmo com o aumento da arrecadação, o avanço das despesas obrigatórias tem preocupado o governo. Dessa forma, o espaço para as despesas discricionárias, as que o governo decide como aplicar, cairá drasticamente, de mais de 208 bilhões de reais em 2026 para apenas 8,9 bilhões em 2029. O risco, segundo o governo, é de que falte dinheiro para investimentos. Que o INSS tenha dinheiro, tenha recurso para poder pagar no futuro essas aposentadorias, porque trabalho com CLT cada dia vai ficando mais difícil, vai ficando mais distante. Hoje, com o recurso da internet, com recursos remotos, com empreendedorismo, poucas pessoas estão pagando INSS, e essa geração que está partindo aí para o ramo de trabalho, que está trabalhando, que espera se aposentar, vai faltar dinheiro para o INSS também. Então, o governo federal assumiu que em 2027 o dinheiro vai acabar. Eu acredito que vai acabar antes, né? Porque o Lula é perdulário. O Lula é perdulário. Ele só gasta, reduzir que é nada, e aumentar impostos. Ontem mesmo ele assinou, né, aquele documento lá de cadastramento de pets. Se for no mesmo ritmo da Alemanha, você cadastra o seu pet e a partir daí o governo vai estudar uma forma de tomar seu dinheiro através de impostos, o imposto do pet, o imposto do gato, o imposto do cachorro, seja lá o imposto como seja. O importante é que fiquemos todos atentos, né? Com mais essa jogada do governo Lula, com esses impostos do PET aí, que pode vir que aconteça. Esse cadastramento não é à toa, porque o governo estaria preocupado com seu gato, com seu cachorro, com o PET que você tem em casa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Peço a vocês mais uma vez que inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu fizer um vídeo novo, postar um vídeo novo, você ficar sabendo. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Boa semana, né? Boa Páscoa. Tchau, tchau.